Pessoal, tô com o neurocientista maromba, Esley, para falar hoje sobre depressão, cura, causa, né? E vamos tentar relacionar aqui também com atividade física. Então já clica no gostei, se inscreva no canal. Porque, Esley, vamos supor que eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida e eu perco essa pessoa, né? Pode ser uma morte ou uma experiência de morte, sei lá. Terminei um relacionamento, fiquei muito mal. E aí eu entrei em depressão. É assim? Porque o que é tristeza? O que é depressão? Existe uma coisa chamada alteração emocional, existe uma coisa chamada alteração de humor e existe o luto. Quando você vai fazer um diagnóstico de depressão, você tem vários sintomas lá que a pessoa tem que ter por um determinado período e numa determinada intensidade. E tem um item que é muito importante as pessoas ficarem atentas, que é esses sintomas não podem ser melhor explicados pelo luto. Luto é diferente de depressão. Esse é o primeiro item, só para deixar claro da galera. Você pode estar em luto, estar praticamente com os sintomas de depressão, mas se esses sintomas estão atrelados a uma perda, não é necessariamente depressão, pode ser um luto. Isso teria que perdurar por muito mais tempo, Perfeito. por exemplo. Na depressão... Porque, desculpa, o luto ele pode fazer você entrar num quadro depressivo. Isso mesmo. Mas Mas ele não pode ser necessariamente. uma resposta natural que você tem de ficar mal, pô, é difícil, mas depois você pode voltar à sua vida relativamente normal e não necessariamente ter depressão. Alteração emocional. Alteração emocional é uma alteração que acontece de forma pontual, induzida por estímulos internos ou externos. Vou explicar. Tá num dia, acordou super bem e tal, recebeu a notícia meio-dia que seu trabalho não foi aceito, foi demitido, alguma coisa assim. Ou brigou com a namorada, brigou com o namorado e ficou mal. Isso é uma alteração emocional. Alteração emocional é normal. Todo mundo tem, a gente vai ter todo dia, você pode acordar bem, ficar mal, ficar feliz, ficar entediado, ficar triste, ficar... A tristeza não é depressão. Depressão é um transtorno do humor. E, portanto, para ser uma depressão, a gente tem que ter uma alteração de humor. Humor é diferente de emoção. Emoção é uma alteração pontual dos seus sentimentos. Humor, digamos assim, é a perpetuação da emoção. Se você tem aquelas tristezas sempre, por pelo menos 2 semanas, quase todos os dias, quase o dia inteiro, aí você está tendo uma alteração de humor, não de emoção. Veja se é um bom exemplo. Teve uma vez que eu estava na estrada, feliz, sorridente, alegre, de bem comigo mesmo, e aí aconteceu um acidente e eu parei o carro. E eu fiquei preso ali 2 horas embaixo do sol. Eu tinha motivos para estar com raiva, triste, mas o meu estado de espírito estava muito bom, porque eu estava muito feliz. Então era uma situação ruim, porém o meu humor estava estável para aguentar aquela situação. Perfeito, É isso. Perfeito. Ótimo. E se você tivesse ficado triste naquele momento, você teria uma alteração emocional. Tudo bem. Agora, se você fica triste 2, 3 semanas, quase o dia inteiro, aí você tem uma alteração de humor. Mal, sem motivo. Tem uma notícia boa hoje, continua ruim. Continua, exatamente. Isso é uma alteração de humor. Humor é uma coisa maior, emoção são alterações pontuais. E o que causa essa depressão? É multifatorial. Aspectos genéticos importam, aspectos ambientais importam. Hoje a prevalência de depressão na sociedade varia de 8% a 10%. Então, cada 100 pessoas que você vê, 10 têm depressão ou já tiveram depressão. Tá? E a depressão muitas vezes não é, pessoal, aquele que você vê em filme, sabe? A pessoa Melancólica. Melancólica, descuidada. Tem esses casos de depressão mais graves, mas muitas vezes você passou no mercado por alguém com depressão. Você passou na fila por alguém com depressão, você viu no banco alguém A com pessoa depressão. funciona ali, de certa Funciona, forma. ela está andando e tal, tem períodos que se afunda, mas normalmente está ali, Dá risada. Exato, dá risada. Ela tem alguns picos de humor, de emoções, então às vezes ela fica bem e ri, mas na média ela é mais para baixo e tal. E é interessante reforçar, talvez, você pode até mostrar esse vídeo para alguém, porque tem gente que fala assim, é frescura, né? É a mesma coisa de tirar a tua testosterona e querer que você tenha libido, entende? É uma coisa que às vezes é bioquímica. Exatamente. Não é uma coisa assim, é igual o cara que não tem um braço e fala para ele, olha, executa isso aqui. Ele fala, mas é que eu não tenho. Né? Só que como é visível, você fala, beleza, legal, o cara quebrou o braço e não está funcionando, ok. Mas no caso da depressão que não é visível, para muitos ainda é frescura. Né? Você tem uma noção, eu postei uma vez no Instagram uma foto do Chester, que era o vocalista do Linkin Park. O cara, 70 horas antes de cometer suicídio, ele estava rindo na praia, cara. Por um acaso eu lembrei dele, por isso que eu falei de rindo agora há pouco. Então imagina. E aí, outro aspecto importante, veja, existem alguns transtornos psiquiátricos que a parte genética é bem mais relevante, como por exemplo esquizofrenia, transtorno do espectro bipolar.
Normalmente você vai ter um familiar com isso. A depressão você não precisa necessariamente, óbvio que se você tiver um familiar de primeiro grau aumenta a chance de você ter, só que a depressão ela é muito ambiental, cara. A depressão, digamos que o transtorno bipolar e o transtorno de esquizofrenia é como se fosse uma diabetes tipo 1. Tem um componente autoimune muito forte, você meio que não fez nada para ter aquilo, você meio que nasceu com aquilo. A depressão é como uma diabetes tipo 2. É uma diabetes adquirida. Você teve hábitos ruins, comeu mal, foi sedentário e você criou uma resistência à insulina que culminou na diabetes. A depressão é mais ou menos assim. A depressão, os seus hábitos de vida importam muito. E um dos principais é o estresse. O estresse hoje é um fator de risco fortíssimo para o desenvolvimento de Então, o depressão. estresse por longo prazo é uma porta de entrada grande. Gigantesca mesmo. E isso a literatura apoia por A mais B. Você consegue de forma muito clara mostrar o porquê. Por quê? Porque o cortisol aumenta, ele é neurodegenerativo, ele mata neurônio, ele diminui dopamina, ele modula uma série de áreas no cérebro que faz você associar mais memórias ruins e não memórias boas. Ele é complicado. O estresse hoje poderia ser aí caracterizado como uma das principais, se não a principal causa de depressão. Então a pessoa entrou em depressão porque teve uma perda de um parente, por exemplo, mas na verdade aquilo foi um gatilho de todo o estresse que ela viveu durante o período. Ali foi o start. Ou perdeu o parente e ficou em estresse um tempão e aí desenvolveu a depressão. Às vezes a pessoa ficou bem a vida inteira e teve uma perda muito grande, um problema muito grande. Muito para superar. Aí ela foi, ficou 2, 3, 5 anos, pô, a vida não sei o que, estressado. O estressado não é ficar reclamando, tá, pessoal? Estressado é viver fora do equilíbrio, sempre tem né? uma coisa, sabe, que tá legal, assim, você sempre tá flor da pele, assim, parece que alguma coisa vai sair de você. Isso é complicadíssimo, né? Vamos lá. Percebo isso, claro, orientação profissional sempre, né? Procurar terapia, psiquiatra, coisas desse tipo. Mas o que eu posso fazer então para curar isso? O que são coisas que são protetivas, tanto na prevenção, quanto na cura? Só para a gente esclarecer também, para a galera não falar ali embaixo depois e tal, a depressão não tem cura. A gente já consegue alcançar a remissão dos sintomas, porque a qualquer momento a pessoa pode abrir o quadro de novo. Cura envolveria dizer que a pessoa nunca mais vai ter. Você pode ter uma remissão parcial, então a pessoa às vezes está muito deprimida e volta a ter um estado funcional, mas ainda assim fica mal. Ou pode ter uma remissão total. O sintoma sumiu. Você pode ter uma recidiva, depois voltar nos sintomas, mas se você continuar um tratamento e tal, você tende a manter uma remissão total dos sintomas desaparecem por completo, quase como se você nunca teve. A pessoa às vezes te fala, eu tive depressão, você olha e fala, meu, como que pode? Não acredito. Parece que... E a pessoa fala, pô, fiquei na fossa e tal. Primeiro ponto, extremamente importante você procurar psicoterapia, principalmente no início. Porque no início, a depressão no início, a circuitaria cerebral, mesmo que está envolvida ali com a depressão, ela ainda não se fortaleceu, digamos assim. Existe uma plasticidade. Perfeito. E a plasticidade cerebral, ela vai para os dois lados. Pro bem ou pro mal. Se você for criar hábitos saudáveis de treino e dieta, você fica muito bom em treinar e fazer dieta. Mas você também pode ficar muito bom em ficar mal. O seu cérebro ele é como se fosse uma massinha de modelar. O estímulo que você der para ele absorve e fica bom naquilo. Fisicamente ele muda. E aí depois que isso tá tudo, vamos colocar, engessado dessa maneira nova, ruim, para desconstruir. É mais difícil. Tanto é que você pega pacientes com histórico crônico de depressão não tratada, a pessoa tá deprimida há 30 anos, há 20 anos deprimida. É muito difícil, cara. Muito difícil. Você consegue fazer uma remissão parcial do sintoma, mas é muito difícil fazer remissão total. Porque o cérebro já ficou muito bom em ser daquele jeito. A pessoa viveu aquilo a vida inteira dela. É como você pegar uma pessoa com 50 anos, 40 anos e ensinar uma nova língua para ela. Vai ensinar alemão com uma pessoa que falou português a vida inteira. E o bom é que o nosso cérebro ele é muito plástico até mais ou menos os 25 anos. É muito fácil induzir neuroplasticidade, porque nessa época que o cérebro, digamos que termina em média de se concretar, em média. E a gente tem uma certa vantagem, cara. Por isso que a educação é importante, por isso que falar disso aqui é importante. Porque os quadros de humor, transtorno de espectro bipolar, depressão, normalmente abrem, a pessoa apresenta o quadro 17, 19 anos. Então a gente tem um tempinho, a gente tem uma janela.
Só que o familiar tem que entender. Pô, essa pessoa precisa de ajuda. Aí você pega um paciente que abriu o quadro há 3 meses, 5 meses, cara, é muito mais fácil ele mexer no quadro. Ele não aprendeu a ficar deprimido ainda. Você consegue mudar aquilo. Inclusive eu vi você falando que tem alguns efeitos, por exemplo, ficar no quarto escuro por muito tempo, sem exposição à luz solar, é deprimente. É depressivo. Se você pegar uma pessoa que... É depressivo, não deprimente, né? É depressivo. Então, se eu pegar uma pessoa que está saudável e deixar ela no quarto escuro todo dia, ela vai ter essa tendência. Ou se você estressar ela. Foi a minha dissertação de mestrado. Eu pegava camundongos, induzia um quadro de estresse neles e via que eles desenvolviam um comportamento tipo depressivo. Então, na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, para quem quiser pesquisar mais, um dos pontos seria esse, por exemplo, acordar e abrir a janela e sair da cama, e fazer. Se expõe à luz. Isso é uma técnica que a gente chama de ativação comportamental. Você submete o paciente num contexto que é naturalmente recompensador para ele. Tipo arrumar a cama, lavar a louça, pequenas coisinhas que às vezes o paciente não consegue. E como a gente é sensível às consequências dos nossos comportamentos, a gente vai obtendo recompensa daquilo e às vezes levantando o nosso humor. E aí a gente vai escalando aquilo ali. E além de aumentar o que a gente chama de percepção de autoeficácia. Você começa a se sentir mais capaz. Ótimo. Tipo, arrumei minha vida, estou organizando, e você vai aumentando agora a potência. eu vou sair de casa, agora eu vou fazer um dia completo de trabalho. Exatamente. Perfeito. Então fazer uma atividade física seria sensacional, porque você estabelece uma tarefa, cumpre, isso por si só já seria muito bom. Isso é só o aspecto psicológico, a gente não está falando do neurológico, que aumenta a neurotrofina, BDNF, síntese de neurotransmissores e tal. Eu gosto muito quando eu trabalho com um aluno mais velho, quando eu falo mais velho, idoso mesmo, né, que eu tenho alguns alunos idosos, acima de 60 anos. Sempre eles gostam, me procuram sempre por causa da musculação, mas eu sou da área do exercício físico, da atividade física. E eu normalmente indico alguma atividade física em conjunto com a musculação que seja social. Então, por exemplo, a dança de salão para idoso eu acho fantástico. Nossa, perfeito, cara. Porque você tem aquela interação, você toca, você... Né, e normalmente é o pessoal que é daquela idade, daquele pertencimento de grupo. Então, tudo isso eu posso usar como mecanismo para ajudar um aluno meu depressivo. Excelente. Bom, do ponto de vista da neurociência, a ansiedade e a depressão tem até algumas coisas que a gente pode discutir em comum. Muitas pessoas apresentam o mesmo quadro, os dois. É comum a comorbidade no paciente. Paciente com depressão, muitos têm ansiedade também. Ótimo. Então, pessoal, eu vou deixar vocês aqui com um vídeo sobre ansiedade que o Wesley aqui explicou muito, muito bem pra gente. Certo? Até mais. Não esqueçam de seguir Wesley Delanogari e YouTube Wesley Delanogari. É isso. E veja os podcasts dele.